meus alunos das turmas 1000 e 1001, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. Bem, nós iremos corrigir os exercícios do capítulo 18, tá? Página 55. Vamos lá? Exatamente, página 55 do capítulo 18, a sessão Agora é com você. Então, aqui nessa sessão Agora é com você, nós temos um texto, né, uma crônica do consagrado escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, publicada, né, no jornal O Globo, na edição de domingo 13 de setembro de 1998, ok? Então, aqui nós temos uma crônica de João Ubaldo Ribeiro na página 55 e nós vamos direto para os exercícios de interpretação, ok? Na página 56. Vamos lá? Sessão Agora é com você, tá bom, pessoal? Bom, aqui nós temos o primeiro exercício, né, que é um exercício de interpretação sobre essa crônica de João Ubaldo Ribeiro, que diz assim: o texto reproduzido é uma crônica. A partir da leitura, quais características desse gênero podem ser destacadas? Então, a resposta aqui, pessoal, é o seguinte: a crônica, né, ela é um gênero leve, né, feito para ser lido com certa despretensão, tá? E publicado em meios de comunicação impressos. Então, o texto ele é focado em algum tema retirado da atualidade, né? Como, por exemplo, as mudanças nos exames de vestibular, né? E inspirado no cotidiano do autor, no caso, a idade avançada, né? As memórias dos tempos de estudante, ok? Então, nesse caso, ok, pessoal? Nesse caso, a narrativa cria um efeito de humor. Ela dialoga constantemente com o leitor e, por fim, apresenta uma crítica a questões que envolvem o funcionalismo público. Então, essa é a resposta do número 1, ok? Bom, vamos agora para o número 2. Explique por que as informações entre parênteses são fundamentais para a estruturação do texto. Bem, a resposta aqui do número 2, pessoal, ficou assim. Ao longo do texto, aparecem várias informações entre parênteses que cumprem uma função fundamental, pois é por meio delas que o autor dialoga com os leitores e elabora passagens humorísticas, ok? Essa é a resposta do número 2. Vamos agora para o número 3. O vocabulário empregado pelo autor causa algum estranhamento? Durante a sua leitura, quais palavras exigiram uma pesquisa no dicionário? Então, vamos responder aqui essas duas perguntas, né, do número 3. Então, a resposta ficou assim, pessoal. O vocabulário empregado pelo autor, né, causa estranhamento na medida em que, em meio a um texto informal, como é típico, né, de uma crônica, apresenta algumas palavras de circulação mais restritas, ok? Então, essa contradição, por assim dizer, né, causa certo estranhamento, mas contribui também para o efeito de humor do texto, pois essas palavras, né, deliberadamente antiquadas, vamos dizer assim, fazem referência ao modelo de exames de vestibular da época, né, da época de estudante do autor, né? Então, esse era o vocabulário das provas, ok? Bem, e além disso, né, essas referências a palavras rebuscadas possibilitam o convite reiterado ao leitor, né, de fazer consultas ao dicionário, ok? Vamos lá? Agora a questão de número 4. Qual é o significado da palavra Rui Barbosamente? Então, número 4, qual é o significado da palavra Rui Barbosamente? Então, a resposta do número 4, né, ficou assim: o autor formula um neologismo, tá? Ou seja, o advérbio de modo, Rui Barbosamente, né, que significa expressar-se ao modo de Rui Barbosa, tá bom?
Então, essa é a resposta do número 4, ok? Vamos agora para o número 5. O comportamento dos professores que aplicavam o exame, né? O comportamento dos professores que aplicavam o exame é bastante comentado pelo autor. Como os professores são tratados no texto e quais atitudes deles são retratadas? Qual é a ironia desse comportamento no desenrolar da crônica? Então, a resposta, pessoal, do número 5 ficou assim: os professores são tratados um tanto ironicamente, como mestres, né? E suas atitudes tendem a revelar certo esnobismo e desprezo com relação aos candidatos, ok? Então, essa é a resposta do número 5. Vamos agora para o número 6. O autor se utiliza, em sua crônica, de substantivos no diminutivo e de adjetivos no superlativo sintético. Que efeito essas palavras asseguram ao texto? Comente. Então, a resposta do número 6 ficou assim: ao longo do texto aparecem vários substantivos no diminutivo, como, por exemplo, cruzinhas, comecinho, carreirinha, né, latinzinho, cafezinho, ok? E alguns adjetivos no superlativo sintético também, como por exemplo aqui, injustíssima, né, bestíssima, ok? Então, ambas as categorias de palavras reforçam o efeito humorístico e a cumplicidade com o leitor, ok? Vamos lá? Essa é a resposta do número 6, ok, pessoal? Número 7, vamos lá? Explique em detalhes a resposta que o autor da crônica deu para a pergunta de português que lhe fora feita em seu exame vestibular, a que questionava acerca da primeira oração, né, do hino nacional brasileiro. Então, aqui a resposta do número 7 ficou assim, ó. A primeira oração do hino nacional brasileiro, escrito por Osório Duque Estrada, é a seguinte, abram aspas: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante, fecham aspas. Então, há nesse caso, né, como bem respondido pelo autor, né, é um caso de anástrofe, ou seja, uma inversão da ordem natural dos termos que compõem essa oração, ok? Então, colocando esse fragmento em ordem direta, nós temos a seguinte oração, abram aspas: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Essa é a ordem direta. Fecham aspas, ok? Foi? Então, o sujeito da oração é, portanto, as margens plácidas do Ipiranga. Ok, pessoal? Essa é a resposta do número 7. Vamos agora para o número 8. O autor do texto afirma que a palavra for, tanto pode ser do verbo ser, quanto do verbo ir. Crie duas frases, ora empregando a forma verbal for, do verbo ser, ora a do verbo ir. Bom, então a resposta do número 8, tá? Eu posso dar como sugestão de resposta, tá? Mas aqui a resposta é pessoal. Vamos lá? A palavra for tanto pode ser, né, uma flexão do futuro do subjuntivo, do verbo ser, né, na primeira ou na terceira pessoa do singular, como a do futuro do subjuntivo do verbo ir, também na primeira ou na terceira pessoa do singular. Então, eu vou citar aqui 2 exemplos. Vamos lá? Se você for paciente, alcançará o resultado pretendido. Então, aqui nós temos a forma do verbo ser, ok? Agora, o segundo exemplo. Quando você for para casa, avise-me, por gentileza. Então, aqui nós temos a forma do verbo ir. Ok, pessoal? Essa é a resposta do número 8. Número 9. No final da crônica, ao tratar da prova que ele mesmo aplicou e do candidato que avaliou,
o autor faz uma crítica. Que crítica é essa? Comente. Então, a resposta do número 9 ficou assim: o autor revela como muitas vezes o preponderante nas avaliações, tá? E na carreira não é o preparo do candidato ou o seu conhecimento, mas sim a capacidade de relacionamento, né? De aparentar ser aquilo que de fato ele não é, ok? Então, assim, o candidato aparece com tudo preparado para o vestibular, menos, é claro, com o conhecimento daquilo que lhe seria cobrado, ok? Então, contudo, né, caso tenha persistido, né, e mantido a pose, né, possivelmente terá sido recompensado, né, como crê o autor aqui, né, sobretudo em alguma carreira no funcionalismo público, ok? Tornando-se, né, talvez um marajá, né, palavra que virou modismo nos anos 1990, né, para caracterizar o funcionário público que recebe altos salários e não trabalha nada, não faz nada, não é isso? Bom, pessoal, encerramos aqui, né, a correção da sessão Agora é com Você, do capítulo 18, ok? Então não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários, tá bom, meus amores? Bom, desejo a todos bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!